Queridos irmãos e irmãs, reverendíssimo Padre Verlan, nós iniciamos ontem a Semana Maior, a Semana Santa. Essa semana que nós vivenciamos todos os anos ao término da Quaresma. Meus irmãos, a Semana Santa para nós, essa semana, como já dito, a Semana Maior, deve ser encarada como todos nós cristãos, por todos nós cristãos católicos, uma espécie de um grande retiro, um retiro de uma semana que se inicia ontem ou podemos iniciar hoje. Jesus ontem, no Evangelho da Paixão que foi narrado, dizia, enquanto estava no Horto das Oliveiras, dizia aos discípulos que ele havia chamado: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Meus irmãos, a nossa vida, a vida de um cristão, tem a oração não como um acessório, como algo a mais, mas deve ter a oração como a essência, a oração como algo fundamental, de modo que não há cristão sem oração. E voltando à realidade do retiro, sabendo que a oração é a essência da nossa vida de cristão, vigiar e orar para não cair em tentação. Também o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, nos exorta para orarmos, rezarmos sem cessar. E os santos, ao longo da história da igreja, nos relembram, nos recordam isso. São João Paulo II diz que o homem não pode viver sem oração, da mesma forma que também não pode viver sem respirar. São José Maria Escrivá nos recorda que um cristão sem oração é a mesma coisa que um soldado que vai à guerra sem armas. Então a oração é algo fundamental a nós. Meus irmãos, diante dessa realidade, diante desse retiro que nós vamos iniciar, aliás, já iniciamos, tendo diante de nós a necessidade da oração, façamos tudo ao longo dessa semana, tendo a oração por princípio e a oração por fim. Jesus, quando encarou a paixão, ele inicia lá no Horto das Oliveiras, ele estava em oração. Jesus, quando morre, quando entrega o seu espírito ao Pai, ele encerra com a oração: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então que o nosso dia comece com a oração, e tudo que nós façamos em oração. Tudo que nós façamos, nós não nos esqueçamos dessa realidade. Eu acordei, eu vim à missa, eu estou em oração. Eu vou ao meu trabalho, eu vou à minha casa, eu vou ajudar meu esposo, a minha esposa, vou cuidar dos meus filhos, mas tudo isso é baseado na oração. Toda a nossa vida, meus irmãos, toda a nossa rotina dessa semana, ela é um estar na presença de Deus. Não somente nessa Semana Maior, mas toda a nossa rotina de cristão, mas muito mais nessa Semana Santa. Porque a Semana Santa, ela é uma semana que ela é feita para nós. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não vai crescer ou diminuir por causa da nossa vivência dessa semana, mas nós que, mediante a meditação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos crescer mais, vamos amar mais a Deus à medida em que abrirmos o nosso coração, à medida em que nos entregarmos a Ele, à medida em que amarmos nosso Senhor Jesus Cristo, à medida em que nos depararmos diante da cruz. E nós temos muitas cruzes na nossa igreja, inclusive a própria igreja, o formato dela é um formato de cruz. Ao olhar para a cruz, saber que ali Deus nos amou, ali Deus prova o seu amor por cada um de nós. Jesus disse uma vez a uma religiosa, a serva de Deus, a venerável Madre Maria Teresa Spinelli, em oração, ele disse a ela assim: eu paguei um preço muito grande por ti e eu não posso te perder. Então que essa seja a nossa meditação ao longo dessa Semana Santa. Jesus, que da cruz olha para nós e fala: eu paguei um preço muito grande por ti,
eu não posso te perder. E Jesus não quer perder nenhum de nós. Então nos entreguemos a Ele, com os olhos fixos em Jesus, como também uma tarefa, uma forma de oração, lermos em nossa casa o trecho da paixão, não deixar para somente ouvir durante a celebração, mas já na nossa casa lermos o trecho da paixão, está no final dos evangelhos, nos identificarmos com os personagens, com as passagens, com as situações, com as falas de Jesus e nos alimentarmos disso, meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, saber que ali nós somos amados, ali está o centro da nossa fé, ali nós nos encontramos com o amor que se faz carne, o amor que se entrega a nós. Então, meus irmãos, entremos nessa quaresma, nesse retiro, nessa semana maior, com o coração desejoso em amar nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos tudo em oração, para que essa semana não se resuma somente nesses dias que nós iniciamos ontem e vamos viver até o domingo da Páscoa, mas que nos alimente por toda a nossa vida. Que toda a nossa vida seja guiada, seja alimentada por esse episódio da paixão. Que toda a nossa vida seja irrigada, seja alimentada, seja sustentada com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa semana não é somente uma semana, como o padre já mencionou ontem, uma semana de feriado, uma semana que a gente pode descansar um pouco mais, não. Mas essa semana é o nosso retiro. Nós estamos com Cristo no horto, nós estamos com Cristo carregando a cruz, nós estamos com Cristo na sua paixão, nós estamos com Cristo no Calvário, nós estamos com sua Mãe Maria Santíssima que sofre as dores por nós. Nós estamos com Ele, para que nós também no domingo de Páscoa possamos encontrá-lo ressuscitado e a sua ressurreição gere frutos em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.